Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Roupert, sou venho da comunicação, sou uma psicanalista em formação, faço parte do Direito Já, coordeno a área de formação desse grupo e hoje a gente vai conversar sobre como furar bolhas e construir debates, um tema tão fundamental na defesa e manutenção da democracia. Então, para isso, a gente convidou três pessoas incríveis. A Eliana Loureiro, que é professora de pós-graduação na FAAP, mestre em comunicação e faz doutorado em ciências humanas e sociais na UFABC, e ela vem desenvolvendo um estudo chamado Data Storytelling das Fake News na Pandemia. A Juliana Calderon, que é formada em comunicação social pela FAAP, é atriz, palestrante, especialista em comunicação não violenta, e o Leonardo Sakamoto, que é jornalista, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, foi conselheiro do Fundo das Nações Unidas para o Trabalho Escravo, é colunista do UOL, diretor da Repórter Brasil, professor de jornalismo na PUC e pesquisador sobre ódio e intolerância nas redes sociais. Então, para a gente começar, eu vou perguntar para a Juliana, mas a pergunta vale para todo mundo. É possível conversar com quem pensa diferente? E como é? O que a gente precisa para conseguir estabelecer essa conversa? Perfeito. Bom, primeiro agradecer demais o convite, me sinto muito honrada de estar com vocês aqui nessa conversa. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, quando a gente pensa se é possível conversar com quem pensa diferente, a gente precisa se perguntar se a gente tem essa disposição interna, né, se a gente entende a importância de conversar com quem é diferente também. Porque muitas vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa que pensa diferente da gente, a gente tem uma cultura e uma educação que é muito pautada pelo binarismo, né? Ou você está certo, ou você está errado, ou você é culpado, ou você é inocente. Então é muito fácil a gente escutar o outro, e se a gente não concorda, a gente já fecha, né? Assim, a pessoa está errada, acabou. Ou a pessoa pensa assim, então ela é aquilo, né? Ela é comunista, então ela é fascista, então ela está desse lado, então ela está do outro. A gente está sempre buscando definir quem está certo, quem está errado, quem está de um lado, quem está do outro, como se a vida se resumisse a isso, né? Há dois lados, há um binarismo, né? Que é simplista, que é ilusório e que acaba impedindo a gente de enxergar a complexidade da vida e das opiniões, e, enfim, das relações. Então, sim, é possível. Eu acredito profundamente nisso, né? Senão não estaria aqui. E, ao mesmo tempo, para que isso possa acontecer, a gente precisa ter espaço interno. Então, a gente fala muito de comunicação, a gente fala muito de como falar, né? Como falar bem, como ser claro na nossa fala, e a gente fala muito pouco de escuta. Então, ter espaço para o outro, né? A gente precisa deixar um pouquinho as nossas certezas um pouco descansando e abrir espaço para escutar, ter mais curiosidade. Vocês estão me escutando bem? Eu estou escutando um chiadinho, não sei se vocês estão escutando também. Tem um chiadinho assim, mas te escuto bem. Tá, engraçado, né? Mas, enfim. É, então é isso, né? Como é que a gente pratica a escuta? Como é que a gente consegue abrir espaço? Quando a pessoa tá, a gente precisa primeiro estar muito autoconectado, estar muito consciente das nossas emoções, daquele gatilho que vem, né? Porque às vezes vem uma raiva da pessoa. E se a gente está consciente disso, a gente consegue administrar isso e trabalhar esse músculo da escuta. Se a gente está muito conectado com o que a gente está sentindo, com essas emoções, muitas vezes a gente cai na reatividade, interrompe, não deixa o outro falar, e a gente não consegue sustentar o diálogo. Né? Eu acho que, pegando carona nisso que você está falando, né? Enfim, quando a gente conversa, debate, a gente escuta, eventualmente revê posições, aliás, que sempre que possível, né? Mas isso é tão difícil nesse lugar polarizado, binário. E aí o Leonardo vem estudando, né? Ódio, intolerância, enfim, a quem serve o ódio? E sustentar esse tipo de comunicação. Bem, antes de mais nada, tudo bem a todos e todas? Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, batendo um papo. E, bem,
pegando carona na primeira resposta, eu acho que não só é possível, como desejável, como necessário que a gente faça pontes, que a gente converse com quem pensa diferente, com que a gente crie canais, né, onde não existe nada, onde é terra arrasada. Né? Inclusive, esse vai ser um trabalho muito importante que terá que ser feito por todos nós após, e não só após esse momento difícil que a gente está vivendo, mas desde já, porque depois dessa tempestade, o Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai voltar a ser um país em que a gente espera que direitos sejam respeitados e diálogos sejam travados e que as pessoas se escutem mutuamente, a gente precisa criar esses canais de comunicação. Então, a gente tem que acreditar nisso. Agora, essa questão do interesse, a quem interessa digamos, esse bombardeio nos canais de comunicação que antes existiam? A quem interessa que a comunicação não exista? Se a gente for pegar, e tem mapas interessantíssimos que são do pessoal do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo, o professor Pablo Colado e Márcio Moreto, que pegaram, né, e analisaram como é que funcionava a interação entre redes de esquerda e de direita, da sociedade civil e do Estado antes, na verdade, do impeachment, né, em 2013, ainda na época das jornadas de junho, e eles foram fazendo uma análise ao longo do tempo para tentar entender o comportamento dessas relações, dos contatos. Então, o que aconteceu? O que eles perceberam? Que em 2013 havia muitas conexões entre... eu acho que eu descobri... Gente, desculpa interromper, mas é que tá começando o chiado que a Juliana colocou, está começando a virar aquela coisa do sanduíche, sabe? Que você ouve a si mesmo e começa... Alguém está com um viva voz aí, de repente, acho que enquanto um estiver falando, os outros podem desligar, acho que diminuir um pouco o som, quer dizer, ou desligar o microfone, acho que já resolve. Né? Porque aí a gente... Melhorou? Deixa eu fazer um teste. Desapareceu. Então, acho que enquanto a gente estiver falando... Gente, desculpa, tá? Mas acho que aí resolve para todo mundo, para os próximos também. Quando um estiver falando, os outros mutam. Voltando, acabei me confundindo, né? Essa pesquisa do Pablo Telado e do Márcio Moreira é interessantíssimo, que eles foram acompanhando o comportamento do debate público no meio digital no Brasil, em termos de política, de 2013 em diante no Facebook. Né? E o que eles descobriram é que em 2013, as pessoas de esquerda e de direita, elas acessavam páginas da esquerda e da direita. Você tinha uma grande quantidade de pessoas que acessavam páginas mutuamente, ou seja, alguém de esquerda lia material que o pessoal de direita lia também, e vice-versa. Isso acontecia tanto na sociedade civil quanto no governo. Após as jornadas de junho e através da campanha política, principalmente de 2014, que foi muito polarizada já, né, você vai tendo um distanciamento desses núcleos de esquerda e de direita. Ou seja, esses grupos começam a consumir muito material internamente a eles, mas poucos grupos fazem esse consumo de material entre os polos. Né? Até chegar na época do impeachment, em 2016, em que é muito apartado. E você tem, na verdade, é muito, muito, muito mesmo apartado. E aí você tem as pontes de comunicação que são dadas naturalmente pelas pessoas que pensam uma coisa X, mas vão consumir informação num veículo Y e acabam, na verdade, com essa ponte, trazendo possibilidades para os dois grupos, fazendo ponte, reconhecendo principalmente no outro grupo um ser humano que detém, que vive e convive com os mesmos problemas que ele, com as mesmas dúvidas, com as mesmas angústias, acaba se cortando. Essas pontes de comunicação através desse distanciamento do acesso e fortalecendo essa questão da polarização. Cada grupo fala assim, olha, me escute, siga-me, né, e ignore o outro. E aí você acaba acontecendo o quê? Desumanizando o outro. E ao desumanizar o outro passa a ser passível do quê? De ser destruído, verbalmente e fisicamente. Né? E aí, essas pessoas, até respondendo ao questionamento da Camila, né, você tem políticos no Brasil, não só políticos, é claro, mas você tem muitos políticos na verdade, que acabam esticando essa corda, acabam aprofundando essa polarização, porque interessa a eles, porque assim eles conseguem mandar, conseguem governar, conseguem influenciar um polo
especificamente. Isso chegou, digamos, a uma situação limite no atual governo Jair Bolsonaro, que fecha com 15% da população, que é o bolsonarista raiz, de acordo com o Datafolha, que acredita em praticamente tudo que o presidente fala, e governa para eles, inclusive fala com eles. E toda referenciação simbólica parte do presidente. Mas é claro que não se resume a ele, né? E não se resume também só a políticos. Você tem grupos, né? Grupos, inclusive, internacionalmente bem relacionados, que tentam esticar essa polarização e evitar que as pessoas, na verdade, façam essas pontes de comunicação. Bom, então, o ódio também é o caminho mais curto para a desumanização, para isso que você está falando, para a destruição, né? É o jeito mais rápido também. Sim, o que acontece é o seguinte, o ódio, ele surge, na verdade, do medo, né? Você, na verdade, acaba odiando aquilo que você teme, exatamente porque você não sabe qual que é o limite em que aquilo pode te atingir ou não. Só que você teme aquilo que você não conhece. Você teme aquilo que você não conhece. Quanto menos você conhece alguém, mais você teme. Né? Existem experiências pelo mundo inteiro de pessoas que odeiam população LGBTQIA+, odeiam negros, odeiam judeus, odeiam islâmicos, odeiam... E aí o que acontece? Até que ela, na verdade, óbvio, entra em contato, começa a conviver e aquele ódio acaba dissipando, porque o medo que a pessoa tem daquele desconhecido que pode colocar em risco a sua própria existência, porque ela ouviu muito preconceito, muita coisa, acaba se dissipando, né? Então, o que acontece? Essa tríade, ódio, medo e conhecimento, né, ela é uma realidade. E é um remédio que é complicado ministrar, porque quando a pessoa está naquele ódio louco, ela não quer ouvir, ela acha que é mentira, etc e tal. E é por isso que a mais importante do que uma mensagem do tipo... que apesar dessas mensagens serem importantes, do tipo, ouça o outro, escute o outro, perceba que o outro tem o mesmo direito que você, é você apresentar o outro para essa pessoa e fazer com que ela conviva com o outro. E é por isso que é tão importante, por exemplo, escolas em que brancos e negros estudem, sabe? É tão importante escolas em que pessoas com deficiência estudem com as pessoas com não deficiência, ao contrário do que acredita o ministro da Educação. Porque assim você tem contato com a diferença e percebe que não precisa temer o outro, não precisa. Você pode, na verdade, não precisa amar o outro, mas você pode começar a tolerar o outro, o que já é um caminho muito interessante para você no futuro, talvez, conviver e crescer coletivamente com esse outro. Nossa, perfeito. Só com um comentário, né? A questão da democracia, né? Isso é tão importante para a democracia, porque regimes antidemocráticos são sempre excludentes, né? Então, eles estão sempre querendo separar as pessoas. Então, não, mulher fica aqui, homem aqui, negros aqui, brancos aqui, deficientes aqui, não deficientes, pessoas sem deficiência aqui. E o quanto que a democracia é a arte do encontro, né? E essa convivência dentro da divergência, a divergência como uma matéria-prima da democracia, e não como algo que a gente precise evitar, que a gente precise esconder, que a gente precise empurrar para longe, né? E a gente está vivendo nesse momento de laxação, né? Então acaba o debate, quem não concorda comigo está longe, e o quanto, quando você fala, Léo, eu me lembro de falas, por exemplo, do Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Se você encontrar uma pessoa que você desconfia que é comunista, mande ela para aquele lugar, não dialoga, não pode, não dialoga, manda ela para aquele lugar. É proibido o diálogo, né, para preservar a polarização, para preservar essa ideia do outro ser o inimigo. O diálogo tem que ser proibido, porque na hora que a gente se encontra, a gente se reconhece enquanto ser humano, né? Fica difícil. E isso vale também para os grupos, né, do outro polo. Quando você olha para os bolsonaristas e também passa a se referir a eles dessa maneira. Essa é uma das falas, acho que da conversa da Juliana com o Larry Diamond, né? Onde ele fala, não dá para atacar, não é assim que se constrói. Porque esse é o caminho fácil para os dois lados, na verdade. E aí, pegando carona um pouco nesse pensamento dos atalhos... Coisinhas também antes de terminar esse bloco. Era exatamente para você que eu ia lançar, e queria muito que você falasse sobre as fake news nesse contexto, né?
eu preciso falar sobre isso quando fala de emoções, porque a minha pesquisa sobre fake news política desde o mestrado, eu olho para as emoções. Então, eu não tenho como de emoções e não falar um pouco sobre isso. E tem uma pesquisa que eu apresentei há pouco tempo, num congresso na Finlândia, que eu fui olhar para as fake news da Covid, que é o que eu venho estudando agora no doutorado, né, as implicações políticas, e algumas coisas que sabemos que, por exemplo, a polarização política que nós temos aqui no Brasil, ela não é ideológica, porque, inclusive, é até um pouco difícil, né, entender, é centro, esse partido, esse é direita, né, as pessoas que estão no partido, nem sempre, é um partido de direita, mas nem sempre todas as pessoas dá para configurar muito com direita, é centro-direita, então, nós sabemos, né, aí pelas pesquisas, né, a polarização que a gente vê hoje é muito mais afetiva, como você estava comentando, Leonardo, então é muito mais nesse sentido, de, olha, eu acredito aí nesse líder, eu confio nele, ele é o meu mito, então tudo que for contra ele, eu vou odiar. E tem uma outra questão também, da questão da importância das comunidades, dos grupos, então eu crio os grupos, né, bolsonaristas, então eu vou defender esse grupo, então isso também vira uma cola daquela comunidade, da identidade do grupo, então também tem essa questão do ódio, a raiva, o ódio, a raiva acaba sendo também uma cola desse grupo, que então nós vamos defender esse grupo contra o outro lado da polarização. Então tem muito isso, é muito importante o papel das emoções e o quanto elas são utilizadas aí até para manipular mesmo as pessoas. Tem um ponto, na verdade, até puxar um ponto porque ela disse que acho que é extremamente interessante, que a gente, né, até por uma questão de preservação de grupo, a gente é naturalmente arredio a ideias que vão de encontro a coisas que são fundamentais, né? Então, mesmo que nós tenhamos uma crença totalmente equivocada sobre alguma coisa, sobre alguém ou sobre algum lugar. Então, quando aquilo vem e nos atinge, a nossa tendência é falar, não, opa, por quê? Porque aquele preconceito, vou usar como preconceito, né? Aquilo é uma forma de liga, né? Como ela mesma estava comentando, é uma forma de liga da nossa comunidade também. A nossa comunidade, as pessoas esquecem que a gente acha que só as coisas boas ligam os países, as nações, as comunidades. Não, coisas ruins também ligam. Então, aquele preconceito, ele é quase que fundante daquele grupo, né? E aí, quando vem uma coisa fora para mostrar que não é bem aquilo, existe primeira reação que é extremamente negativa. Não, pera lá, não quero ver isso. E isso acontece, inclusive, com outras coisas mais banais, tudo aquilo que não está ratificado pela coletividade, que a gente não aceitou como verdade, quando aquilo vem para a gente tende a achar que aquilo não é verdade. As comunidades são câmaras de eco, né? A gente acaba, na verdade, dizendo aquilo que a gente gostaria de... A gente ouve aquilo que a gente diz e aquilo se torna tudo muito mais quentinho, né? A ignorância é uma bênção, né? De certa forma. E aí o fato é que o que a gente precisa, na verdade, é difícil, mas quando você chega e fala, não, mas esteja aberto, né, para, na verdade, você ser contestado. É bonito não é de falar, mas é uma coisa que demanda uma energia da sociedade, a sociedade tem que estar querendo realmente isso, né, e porque é difícil você aceitar que você pode estar errado, que você tem que ceder, né, porque conversar, dialogar, você construir coletivamente é ceder. É interessante, só para terminar, para não me alongar, o Brasil e o mundo, ele acaba sendo mais aberto a esse processo de construção coletiva, de aceitação, de entender, né, quando a gente caminha na beira do abismo. Então, por exemplo, foi assim, né, entre 1939 e 1945, o mundo viveu sua pior guerra. E aí, 3 anos depois, o mundo conseguiu se sentar e construir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entre 64 e 85, o Brasil viveu sua pior ditadura. E 3 anos depois, nós conseguimos promulgar, em outubro de 88, a Constituição Cidadã, que tem seus defeitos, mas ainda assim, em seu artigo, seu capítulo 5º, é o melhor documento que a gente produziu como sociedade brasileira. Então, por quê? Porque a gente está aberto, inclusive, a ouvir, a dialogar, a ceder, a construir. E houve tudo isso em 48 e em 88. Talvez,
considerando que também estamos vivendo na beira do abismo, neste momento, quem sabe que se após passado isso, a gente também não pode dar um salto como sociedade. Por mais que a gente saiba que Bolsonaro pode ir embora, mas o bolsonarismo fica, né? Mesmo assim, eu acho que há uma grande oportunidade dada exatamente pela possibilidade de construção coletiva que vai demandar uma alteração no poder. Nossa, e é isso, né? A gente fala a importância da escuta, a importância do diálogo, mas como é que a gente percebe a importância do diálogo? Eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. A gente está percebendo a consequência da ausência do diálogo, né? Da ausência da capacidade de escuta. O quanto que isso é perigoso, né? E o quanto que isso coloca todos nós em risco, né? A democracia tem muitos problemas, ela está sempre em construção, né? Em aprimoramento, e com todos os problemas que ela tem, ela ainda é o melhor sistema que a gente pode ter, né? A ditadura não compensa. E aí, só comentando sobre a entrevista que a gente fez com o Scott Mainwaring, né? Que a gente fala assim, e aí, como é que a gente ajuda, como é que a gente faz com que as pessoas se unam agora em defesa da democracia, se articulem, conversem com quem pensa diferente, se aliem, inclusive, a antigos opositores, que às vezes até, né, as pessoas se sentiram prejudicadas, têm ressentimento. Como é que a gente faz para essas pessoas se unirem nesse momento em que a gente precisa, né, construir essa frente ampla? E aí ele falou, é difícil. As pessoas têm mais facilidade de se unir depois que começa a ditadura. Porque aí bate a água, né, na bunda, assim, a gente fala, nossa, agora a gente precisa se unir, porque agora a gente, né, tá todo mundo ferrado. Então, como é que a gente consegue trabalhar para a gente conseguir se unir antes da ditadura chegar, né, pra gente conseguir aprimorar e aprofundar a democracia enquanto ela ainda existe, né, e não esperar o pior acontecer para depois a gente ter que se unir, né. Acho que o Celso Amorim fala essa frase também em uma das entrevistas que eu assisti dele, que é assim, o acordo, gente, o diálogo, ele vai acontecer. Depois da guerra tem diálogo. É essa escolha que a gente tem que fazer. A gente vai esperar a guerra acontecer para dialogar depois da guerra? Ou a gente começa a tentar dialogar agora? Né? Então, lembrando um pouco e também conectando com a fala que você mencionou, né, Camila, do Larry Diamond, sobre a ideia não é a gente julgar ou culpabilizar os apoiadores do Bolsonaro, mas é tentar conversar com eles, é trazê-los de volta para a democracia, né? Mas eu acho que tem uma questão que, assim, bacana que vocês estão colocando da relação de sociedade, mas eu acho que não é só a questão da sociedade, tem uma questão de nós como seres humanos e o nosso funcionamento, que um deles, por exemplo, é o viés de confirmação, que é algo que a gente nem para pensar. O que é viés de confirmação? Simplesmente, por exemplo, é algo que a gente usa muito no UX, não dá para você pegar e analisar tudo que você recebe, todas as informações. Então, muito do nosso funcionamento é praticamente automático. Então, eu já tenho algumas crenças pré-estabelecidas, então eu pego e julgo as coisas a partir dessas crenças. Eu não analiso a informação que eu recebo. Então, por exemplo, no UX, né, que é uma das coisas que a gente usa em aplicativos, sites, o que a gente faz? A gente, por exemplo, sabe que as pessoas vão guardar o início e o final. Então, a gente procura dar um bom início e um bom final, porque a gente sabe que são as informações que as pessoas vão guardar. E como isso funciona com as informações? O que acontece? Você vai analisar tudo a partir das suas crenças. Então, às vezes, você recebe, muitas vezes, isso acontece com todo mundo. Quem já não recebeu uma fake news e compartilhou e passou para frente? E algumas vezes, ainda mais quando fala com as nossas emoções, quando é alguma coisa que te dá uma raiva, né? Ai, caiu o sistema da CAPES, né? No meu caso, caiu o sistema do Lattes e perderam todas as informações. Eu compartilhei na hora, de, meu Deus, é claro que eles fizeram isso, eles perderam todas as informações. Para mim, era uma crença que eu tinha, é claro que eles perderam, e não era real. Então, está dentro de viés de confirmação. Então, eu acho que tem que ter um passo atrás, além de sociedade e tudo mais, da gente sair dessa questão mecanizada e começar a analisar criticamente toda a informação que a gente recebe. Infelizmente, apesar disso ser mais fácil, de economizar um pouco da nossa cabeça,
esse jeito automatizado não está nos servindo, está servindo para nos manipular, inclusive, né, por conta das nossas emoções. Nossa, inclusive esse é um ponto que eu vejo muitos apoiadores do Bolsonaro como vítimas, porque eu fico apenas imaginando o que essas pessoas recebem por WhatsApp. Teve um vídeo que viralizou de uma moça correndo ali em Brasília, das bombas de gás da PM, depois eles tentaram invadir ali, e ela fala, porque eles são aliados do comunismo libanês. Gente, o que essas pessoas estão recebendo no WhatsApp, pelo amor de Deus? Então, é isso, eu sinto muita compaixão por essas pessoas também, porque elas estão se informando por uma mídia que é simplista, estão sendo bombardeadas. Existe um sistema por trás que cria fake news, com esse intuito de manipulação psicológica, que inclusive escolhe as pessoas que têm pouco, né, a partir dali da análise de dados, compra de dados, né, Eliana? Acho que você pode falar bem melhor que eu sobre isso. Mas pesquisar a Cambridge Analytica, toda essa história, né, da indústria das fake news e como que a manipulação psicológica acontece. Isso é planejado, né, e essas pessoas são escolhidas a dedo, assim, pelos dados, eles sabem quem são as pessoas que não têm um posicionamento político muito claro, que não têm muita visão política, essas pessoas são o alvo de receber essas mensagens, né. Enfim, então isso já complexifica, e acho que esse é um tema muito importante, né, da responsabilidade do Facebook, da responsabilidade do WhatsApp, como que acontece essa responsabilização, né? A gente entra nesse debate de liberdade de expressão e os limites éticos, né, das plataformas permitirem essa enxurrada de mentiras, né? Exato, a gente tem... Posso falar agora? A gente não sei se tem uma hora. Qualquer coisa é só me falar. Eu também não respeitei a ordem, não, eu fui falando. Eu não sei. Exatamente. Então, a gente tem que entender que tem todo um cenário. Então, bacana, a gente tem que olhar para nós mesmos, a nossa responsabilidade, olhar para a nossa responsabilidade como sociedade, mas a gente tem que entender que tem todo um cenário aí, e tem todo o cenário digital, a gente tem os algoritmos, né, que acabam compartilhando muito mais essa informação que viraliza, que muitas vezes é uma informação falsa, né, que foi criada aí para enganar, e em geral ela vai ter uma questão aí de emoção, exatamente para ter um gatilho, para agarrar as pessoas. O que você estava falando, né, o que a gente sabe das eleições de 2018, que provavelmente ainda é utilizado, é essa questão da segmentação, né, então você saber fazer uma segmentação do banco de dados, né, que a gente já usava em marketing, e você direcionar a informação, são médicos, o que será, médicos conservadores, que tipo de informação que a gente vai mandar para impactar essas pessoas, e aí você tem que pensar, num país como o Brasil, a gente tem as questões, né, que a maioria das pessoas não paga, né, um jornal, né, então tem a questão do paywall, ela não tem como ir no jornal e descobrir se aquilo é verdadeiro, a gente tem a questão com as operadoras, né, que é gratuito o uso do WhatsApp, então a pessoa recebe todas as informações pelo WhatsApp, ou de repente vai para o Facebook, a gente sabe também que tem um monte de mídia falsa, né, então a pessoa está só recebendo informação desses lugares, e eles criam aquelas manchetes para impactar, né, e as pessoas continuarem compartilhando. Então, sim, a gente tem que cada vez mais cobrar, né, das redes sociais que a gente tem, que eles tomem cuidado exatamente para não aumentar essa proliferação. A gente já tem iniciativas, né, que nem o Sleeping Giants, que exatamente tentam coibir, porque as pessoas ganham dinheiro, né, com fake news, precisa lembrar que tem essa indústria por trás disso, e a gente também tem que cada vez cobrar mais, ainda mais no caso brasileiro, dos nossos governantes, que acabam sendo influenciadores, né, a gente tem a questão do jornalismo aí dos dois ladismos, né, que você chama a pessoa que não exatamente é um especialista da área para discutir algo importante como vacina. Então, tem que tomar muito cuidado, e essas pessoas que compartilham fake news, inclusive governantes, a gente precisa começar a punir essas pessoas. Então, tem
todo um cenário aí. Então, assim, precisamos olhar para nós, para a sociedade, como vocês colocaram, precisamos olhar para nós, mas precisamos olhar para todo esse cenário aí midiático, comunicacional, que não permitem que a gente se comunique. Tudo isso precisa ser resolvido. Existe um processo, vocês estão cobertas de razão, é claro que é uma ação multifatorial que a gente tem, até uma atuação que vai ter que ser em vários campos ao mesmo tempo, né? O algoritmo vai precisar ser melhor tratado, né? Ou seja, para quem está conversando com a gente não sabe, grosso modo, é impossível que toda a informação que seja produzida pelas pessoas que você segue vá para a sua timeline, né? Formaria um problema de alocação de informação muito grande. Normalmente, você recebe o tipo de informação que vem da fonte com a qual você mais interage ou que tem um tipo de conteúdo com o qual você mais interage, né? Ou você recebe informação que é paga por alguém que botou grana para que chegasse no seu perfil. Então, o que acontece é que você tende ou a receber conteúdos pagos com interesse de terceiros, bom, para uma questão de publicidade ou para uma questão política, muitas vezes, ou você tem uma questão de que você interage, aí repetindo o que a Eliana estava falando, né, a questão de que você acaba interagindo e ouvindo e consumindo apenas aquilo que você já quer consumir e ouvir, e aí você acaba se aprofundando e se afundando nessa polarização. E aí, claro, as plataformas têm uma responsabilidade muito grande nisso, e isso vai passar mais cedo ou mais tarde por uma palavrinha que muitas vezes os liberais têm um problema muito grande de aceitar, que é regulação. E a regulação, ela não é nem nacional só, ela é transnacional, né? Ah, mas está querendo que decidir o que é verdade, o que é mentira? Não, é preferível até uma sociedade com fake news do que uma sociedade em que um governo decida o que é verdade e o que é mentira, porque aí vai ser o caos completo, né? Só que o que acontece é o seguinte, é que a gente precisa, né, vai precisar em algum momento ter regulação, precisar no momento que as plataformas, de uma maneira global, né, e de todas, assim, talvez pelas Nações Unidas, talvez por outro grupo, tenha travas, né? Por exemplo, com relação ao discurso de ódio, com relação ao discurso da destruição do outro e da outra, né, dos direitos, e a gente tem uma base que é exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A gente tem uma base de trabalho, né, e a própria Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, os grupos de trabalho os grupos de trabalho de empresas de direitos humanos na ONU também discutem isso, mas ainda é bastante incipiente. Agora, na questão local, eu acho que até o que a gente pode fazer, pensando em algumas lições que a vida nos ensinou nos últimos tempos com relação à ódio e intolerância, é que, bem, retomando, para muitos leitores, né, que estão extremamente excitados pelos seus líderes políticos, pelos seus líderes religiosos, pelos seus líderes sociais, que não veem nada mais do que o outro como inimigo, para muitos deles, como foi bem colocado aqui, não faz diferença se a informação é verdadeira e falsa, né? E faz diferença se essa informação pode ser usada como munição na guerra cultural ou política que eles estão travando na internet. Então, é preciso que o pessoal possa esse passo atrás para desarmar essa guerra, né? Agora, como é que a gente faz isso no dia a dia? Além das ações, por exemplo, vocês estão num bar, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, estão num bar, conversando, num boteco, e aí tem um amigo de vocês que vem e começa a contar um monte de piada homofóbica, machista, racista, começa a falar um monte de aberrações. Se vocês dão risada, né, é a mesma coisa de que vocês derem um like na rede social, né, para uma mensagem estúpida. Se vocês ficarem em silêncio, também é equivalente a um like, porque é um silêncio condescendente. Quem cala, consente, né? Então, o que acontece? Da mesma forma que numa mesa de bar, e hoje cada vez mais é inaceitável que alguém chegue e fale aberrações sem que falar, amigo, pô, velho, não fala isso, olha só o que você tá falando, né? Com cuidado, com jeito, não é chamar seu imbecil, idiota, não. Com cuidado, com jeito, falar assim, olha só, talvez, será que não seria melhor você pensou no lado do outro, ou você talvez pensasse por esse ponto de vista e tentar introduzir o tema nisso, não só você sozinho, todo mundo na mesa falar isso para a pessoa. Se a pessoa, é claro, que no longo prazo insiste com isso, a mesa tem que deixar claro que naquele ambiente não vai se tripudiar de minorias. A mesma coisa acontece no grupo de WhatsApp. Se acontece vem uma piada,
bizarra, piada, né, bizarra, você vê uma coisa extremamente violenta e você se cala, ou você dá um like, ou você dá risada, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, você está compartilhando com aquilo, você está corroborando com aquilo. Então você precisa também, a gente precisa coletivamente começar, as pessoas que são conscientes precisam se manifestar. Não num termo de guerra, mas num termo de diálogo com essas pessoas. Abrir o diálogo e deixar claro que aquilo não é aceitável, exatamente porque aquilo só chegou daquele tamanho devido ao silêncio e ao medo das pessoas. E, para terminar, desculpa, eu acabei me estendendo, a escola tem um papel central nesse processo. A escola tem um papel de ajudar as pessoas a aprenderem a debater e a ouvir o outro e a outra. Né? Teve casos, né, que pedagogas relataram que nas eleições, crianças de pais que haviam votado no PT ou que haviam votado no Bolsonaro, crianças apanharam de outras crianças, exatamente por conta do posicionamento político dos pais. Então a escola precisa trazer, ela não pode negar o debate político, tem que trazer para dentro, trazer pais juntos, treinar e mostrar para as crianças como se dialoga com respeito, com tempo de fala, ouvindo o outro. Tem esse espaço fundamental, porque isso não é para agora, mas é para o longo prazo. Né? E também a escola tem um papel fundamental de ensinar português bem, porque afinal falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto. Exato. Eu queria, bom, a gente vai se encaminhando para o encerramento desse papo gostoso e que bom que é um papo. Mas acho que a gente falou aqui, logo no início, sobre a construção de pontes, e de alguma maneira vocês foram passando por isso, mas a gente está muito perto das eleições de 22, então acho que tem pontes que precisam ser construídas com mais agilidade. E também queria saber que afetos a gente precisa colocar em circulação, porque a gente falou do ódio, a gente falou do medo, e o que mais a gente precisa mobilizar para poder estabelecer essas conversas que a gente quer ver acontecendo. Bom, quem quiser, fala aí. Eu queria aproveitar e complementar um pouco o que o Léo falou. Eu estava hoje mesmo consultando de novo um livro do Jean-Marie Miller, que é um filósofo da não violência, e que fala sobre educação não violenta, né? A gente tem uma educação que é muito violenta, que educa para a obediência, né? Para a obediência à autoridade acima de tudo. Então, não educa as crianças a pensarem por si mesmas também, a questionarem a autoridade quando existe algo que está parecendo injusto, né, a perceberem quais são seus próprios valores, quais são suas necessidades. E acho que já que a gente está encerrando, né, só para tentar ajudar um pouquinho, trazer um pouquinho da comunicação não violenta, nós não somos educados para dialogar, né, nós não somos educados para sustentar conflito, nós não somos educados para lidar com o desconforto que um conflito gera. Então, muitas vezes a gente escuta a piadinha machista, homofóbica, racista no bar e não fala nada. Discorda e não fala nada. E não fala nada porque não sabe como falar, porque tem medo de falar e a pessoa ficar nervosa e acabar rolando uma briga no bar, né? Aquela coisa assim, pô, eu vou falar com essa pessoa, vai saber, né, o que ela vai fazer comigo. Então, a gente não é educado para sustentar o desconforto de enfrentar um conflito, assim, né? E de sustentar o conflito. Então, a gente evita o conflito. E a base da democracia é o conflito. Porque quando não existe conflito, tem alguma coisa errada, né? Se todo mundo não é possível que todo mundo esteja pensando igual. Então, o princípio da democracia é como a gente lida com o conflito. E aí, um princípio só que eu acho que aí conecta com a sua pergunta, Camila, que afetos a gente precisa colocar na roda, né? Para a gente conseguir conversar mais. Eu acho que, em primeiro lugar, como a Eliana super bem falou, assim, tá muito consciente das nossas emoções, tá muito autoconsciente, né, aprender a não estar identificado com as nossas emoções, mas conseguir enxergar elas com um certo distanciamento, no momento em que alguém fala alguma coisa, inclusive a piada homofóbica, eu posso ficar com muita raiva. E essa raiva pode me fazer chegar e já dar um soco na cara dessa pessoa. E não necessariamente essa pessoa vai entender o porquê que eu dei um soco nela, não necessariamente ela vai refletir sobre o que ela fez. Então, como é que eu consigo furar essa bolha para conseguir ter uma conversa com essa pessoa? De verdade. Né? E, lógico, aqui a gente está falando do que está dentro ainda da legalidade. Quando a pessoa está cometendo um crime, aí tudo bem, a gente, né? Mas, poxa, é possível conversar com essa pessoa? Então, como é que a gente conversa? E aí, sair do julgamento um pouco e um pouco mais para a compaixão, de que todos nós
erramos, todos nós estamos o tempo inteiro em construção, o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro recebendo informações ou sendo influenciados por várias outras pessoas. Nós não somos seres estáticos, né? A gente está o tempo inteiro em movimento. Então, o contrário do diálogo é esse julgamento estático que petrifica o outro, né? O outro é isso e acabou. Ele é homofóbico, ele é racista, ele é isso. A fala é homofóbica, o comportamento é homofóbico, o comportamento é racista. Claro que somos todos racistas numa sociedade que é estruturalmente racista, mas para conversar com essa pessoa deixar de lado um pouco esse rótulo de que a pessoa é isso e falar sobre o comportamento. E não julgar necessariamente a intenção, porque ela vai falar, não, mas não foi minha intenção. Mas julgar o impacto, mas analisar o impacto que essa sua fala tem, o impacto que esse seu comportamento tem, gera isso, gera sofrimento. As pessoas sofrem por conta disso, pessoas são assassinadas por conta desse tipo de piada. Né? E aí ir colocando os limites. Então, acho que compaixão é a palavra fundamental que a gente precisa trazer mais para o nosso dia a dia, para a gente conseguir abrir esses espaços, né? Posso colocar, até porque eu acho que o Léo tem que encerrar aqui a nossa conversa. Tá, algumas coisas. Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar que discurso de ódio não é liberdade de expressão. Isso precisa ficar muito claro. Tem que ser punido. Não é liberdade de expressão. E também acho que a gente resolve isso com a escola, tem que vir a partir da escola, no sentido de que eu olho, né, para as fake news, como falei para vocês, e eu acho que a gente precisa é que as pessoas tenham essa alfabetização, essa educação midiática, aprender a entender e ler a mídia, analisar criticamente todas as informações que elas recebem, e a partir daí tentar esse exercício, né, como a Juliana colocou, de tentar não ser tão emocional, tentar ser racional com as informações que você recebe, conseguir analisar se aquilo é falso, se aquilo não, se tem algum gatilho, né, para despertar algo em você e manipular a sua opinião. E como todos nós estamos falando aqui, também acho que só com debate nós evoluímos como sociedade. O debate é necessário. Se não houvesse debate, a gente não estaria aqui em 2021 discutindo exatamente racismo estrutural, que a gente precisa discutir cada vez mais para tirar isso da gente e da nossa sociedade, né? Realmente, somos todos racistas, então a gente precisa debater cada vez mais para perceber onde isso está, até na nossa maneira de ser, para retirar isso. E isso só é possível com debate. Democracia é debate, é a vontade da maioria. E aí, você falou, né, Camila, da questão das emoções, né, para a gente levar. O que eu acho? Eu acho que, primeiro, assim, não é nem exatamente uma emoção, mas o que a gente precisa? Eu acho que a gente precisa ter empatia, de lembrar que somos todos seres humanos, a capacidade de se colocar no lugar do outro e estabelecer diálogos, não querer vencer uma conversa, né, querer ganhar uma conversa, mas se abrir, tentar se abrir, né, que eu sei que é muito difícil, como os dois seres humanos, para conversar, para ouvir e aprendermos, né, com essas conversas. E eu acho que o sentimento que a gente precisa ter, que neste momento, para mim está difícil, não sei vocês, é ter esperança que é possível mudar e que amanhã vai ser melhor. Por mim, até terminava com a fala da Eliane, na verdade, né? Já deixava assim, terminava, mas eu acho que faço eco ao que ela disse. É muito difícil, né? Só que eu gosto nessas horas de lembrar de uma frase de um amigo meu, que é um escritor, que é o Julian Fuchs, que ele fala que o grande erro dos discursos apocalípticos é esquecer que depois da parte mais escura da noite vem o amanhecer.
né? Vem o amanhecer. Agora, o que acontece com o amanhecer, ele não é automático, a gente precisa construir esse amanhecer, né? E precisa construir e as pessoas precisam conversar, porque depois que tudo isso passar, vão precisar de muitas mãos e muitos braços para reconstruir tudo aquilo que ficou para trás, né? E a reconstrução, ela vai ter que ser interseccional, vai ter que ser plural, vai ter que ser com várias cores, vários gêneros, vários sexos, vários dialetos, né? Vários territórios. Senão, ele não vai ser uma reconstrução decente. A gente tem uma oportunidade aqui nesse processo, a gente tem uma grande oportunidade. Só espero que a gente consiga, né, aproveitar essa oportunidade, né? E eu falo isso, na verdade, inclusive, eu sou, até por conta do meu trabalho como jornalista, muito vítima de ataques, e não só ataques digitais que flodam para fora. E eu já apanhei na rua por conta disso, já fui cuspido, já fui ameaçado de morte pessoalmente várias vezes, coisa que teve que envolver várias vezes polícia, Ministério Público. Então, eu entendo a potência do ódio, né, nesse sentido, né, e a força do ódio. Mas também eu entendo a capacidade das pessoas de, a partir do momento que conhecem o outro, conhecem você, elas mudarem de opinião, né? E aí você lembra que é o seguinte, não é que eu acho que o mal não exista, existe, mas eu acho também que as pessoas são muito mal informadas e interpretam muito mal o que a gente escreve também. Então eu acho que a gente precisa apostar na sociedade, cobrar das plataformas, cobrar dos governos, cobrar dos representantes, denunciar bastante, mas enquanto a gente for firme, tem que ser firme com as plataformas, com os governos, cobrar, exigir, a gente tem que ser, não vou dizer leve, mas tentar ao máximo entender que a pessoa que muitas vezes está propagando aquilo não é uma pessoa ruim, mas ela está simplesmente foi mal informada sobre aquilo, né? Então, dar o benefício da dúvida e tentar. É claro, não estou querendo dizer com isso passar pano em crimes, de maneira alguma. Assim, quem comete crimes deve ser punido. Mas você tem duas opções, né? Você pode pegar uma pessoa que cometeu um crime e mantê-la como taxá-la de criminoso para sempre, falar ela está perdida, né? Independente do que ela da punição que ela tenha, ou trabalhar para que ela se integre num processo de diálogo coletivo. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer, né? Eu só acho que isso vai dar um trabalho do cão, como a gente falou no começo, né? Acho que para todos nós vai dar um trabalho muito grande, mas, né, faz parte, acho que, da caminhada humana. Vale a pena. Gente, que bonito. Bom, eu saio com alguma esperança, sim, dessa conversa. Eu agradeço muito o convite, a conversa, a escuta e a vontade da gente seguir construindo juntos, porque, como vocês disseram, tem um trabalho imenso pela frente. Então, vamos lá. Obrigada, gente. Vai passar, vai passar. Prazer enorme. Obrigada, Camila. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Eliana. Agradeço imensamente Prazer enorme de conhecer vocês e ter esse papo aqui. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom. Obrigado, gente.